bem-vindos ao novo programa Sem Diplomacia, em Debate. Dando sequência ao programa anterior, continuamos debatendo as contribuições dos autores, né? Agora temos novos convidados, para o livro recentemente lançado pela editora Cultura Acadêmica, vinculada à editora Unesp, Análise de Conjuntura em Relações Internacionais, Abordagens e Processos. No programa anterior, dois convidados conversaram sobre a forma de elaboração do seu capítulo, a abordagem utilizada, a metodologia e o objeto de análise específico. Lembrando que esse livro é produto de um programa que o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp desenvolve sobre análise de conjuntura internacionais, composto por um curso que é dado anualmente, o Espaço Sem Diplomacia, que se desenvolve em colaboração com a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, e agora esse livro que é o produto da pesquisa feita pelo grupo. Nesse segundo programa temos três convidados que são autores de 3 capítulos no livro e que vão, da mesma forma que no programa anterior, desenvolver uma análise sobre o processo de elaboração, né, a metodologia utilizada e o objeto de pesquisa. Nesse livro, os capítulos que compõem, né, são 8, o tema normalmente é relacionado às especialidades que a equipe tem, principalmente dentro da nossa trajetória acadêmica no IEI, né? Os temas se relacionam com Estados Unidos e América Latina. Então, a partir desses temas, se desenvolve a discussão sobre metodologia de análise de conjuntura em relações internacionais e hoje as intervenções relacionadas com os capítulos que os 3 colegas desenvolveram. Luísa Mateu, pesquisadora do IEI, trabalhou sobre o tema da incerteza nas relações internacionais, na análise de conjuntura, associadas à metodologia sobre o risco global, a Sociedade do Risco Global, do Ulrich Beck e outros autores que desenvolvem esse tipo de análise. Ariel Fingerud, também pesquisador do IEI, fez uma análise de conjuntura, também trabalhando um pouco a questão do risco, mas associada especificamente à política energética dos Estados Unidos. Em que medida o debate sobre o uso de biocombustíveis, o petróleo, está relacionada não com apenas uma discussão eventual entre republicanos e democratas, sino a um debate mais profundo que envolve conjuntura e estrutura associado ao tema da matriz energética, os interesses nacionais, a projeção internacional do país. Então, esse tema que Ariel desenvolveu no seu capítulo. E Matheus Oliveira, também pesquisador do IEI, desenvolveu sua análise a partir da sua especialidade sobre o estudo da política exterior argentina, né? E, nesse caso, numa transição que a Argentina marca, né, com a derrota do peronismo e a vitória de Maurício Macri, que traz uma nova perspectiva muito diferente do que foi nos anos recentes. Um partido novo, um candidato que sai do marco do peronismo e do radicalismo, que são as 2 forças tradicionais do país, e que inicia um processo que é visto na América Latina, junto com Venezuela, com o Brasil. Alguns se perguntam, é a crise da esquerda, dos novos processos de lideranças populares? Macri seria a visão emblemática dessa perspectiva. Então, Matheus, na sua análise, desenvolveu uma metodologia com fontes primárias, entrevistas e fontes documentais e análise dos interesses dos atores, tentando entender o que significa essa transição na Argentina e qual é sua repercussão na região. Então, essas 3 análises serão desenvolvidas pelos seus respectivos autores na segunda parte desse programa, que eu convido vocês a assistirem.
começo agradecendo o convite do professor Aerbi para participar desse projeto. O livro publicado traz o segundo capítulo de minha autoria, intitulado Abordagens Contemporâneas sobre o Risco nas Relações Internacionais. E a primeira inspiração para pensar esse texto foi a caracterização que os atores internacionais têm feito sobre a conjuntura global em torno de riscos, instabilidades e incertezas que fazem com que esses atores tenham que passar a administrar esses riscos. É uma ruptura com cenários mais previsíveis do passado e traz influências de outras áreas fora das relações internacionais, sobretudo da sociologia. Então, o capítulo ele traz uma abordagem mais teórica, tentando fazer uma recuperação sobre os autores que nas relações internacionais trabalham o conceito de risco. Esses autores variam de um espectro teórico bastante grande e trazem, sobretudo, influências do sociólogo alemão Ulrich Beck, que na década de 90 começou a teorizar sobre a sociedade mundial de risco. Então, a ideia é que nós vivemos hoje um tempo em que o risco determina o ordenamento da sociedade e também a tomada de decisão na política. Esses riscos que não têm limitações mais espaciais, temporais e que têm uma magnitude do dano muito grande, né? Então, são riscos que a gente não sabe onde, quando e como vão acontecer. E esse grau de incerteza traz uma dificuldade maior para os atores internacionais lidarem com esses problemas, sobretudo na área de segurança internacional, que é, na verdade, o grande foco dos autores que eu trabalho no texto. A ideia é que, dentro do campo da segurança, a própria noção de segurança é alterada com a noção de risco, já que a segurança total não é mais possível diante de um quadro de riscos que devem ser administrados. Então, a necessidade da decisão política está sempre em torno de escolher quais riscos devem ser administrados e como administrá-los. A própria definição do risco é um campo de batalhas, é um espaço de poder e vai determinar, então, autores chegam a dizer uma hierarquia no cenário internacional. Quais são aqueles que originam os riscos e quais são os outros atores que vão administrar esses riscos internacionais, que vêm de várias áreas, sejam no campo do terrorismo internacional, na área ambiental, com os grandes desastres ecológicos, os fluxos migratórios e de refugiados que trazem instabilidades regionais e mesmo globais. Enfim, um somatório de riscos que fazem com que esses atores tenham que repensar suas agendas políticas. E eu estou dizendo aqui grandes potências, Estados Unidos, Europa, organismos internacionais como a ONU, a OTAN, que já vem traduzindo desde a década de 90 e mais acentuadamente ainda a partir do 11 de setembro, em 2001, um quadro de definição realmente da sua atuação em termos de administração de riscos, né? Então, grande parte das discussões são realmente no campo da segurança, passam também pela questão da guerra ao terror, não só na sua faceta militar, como, por exemplo, nas intervenções de 2001 e 2003 no Afeganistão e Iraque, mas também outros mecanismos não militares de monitoramento, controle e vigilância, que são muito importantes para essa administração de risco. Então, enfim, são vários autores, várias correntes teóricas, como eu falei, e eu convido a todos a fazer a leitura e espero que gostem. Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, os colegas que estão compartilhando essa mesa, professor Aerbi, organizador desse livro, e no meu caso, a minha discussão, como o professor Aerbi fez na introdução, é um debate tentando relacionar conjuntura com a estrutura no sentido de pensar a política energética dos Estados Unidos e como os biocombustíveis se inserem dentro dessa política. E é interessante relacionar esse tema com a fala sobre a discussão sobre crise, porque esse tema de política energética ele está muito relacionado com essa ansiedade e com essa percepção de crise que a gente tem na sociedade, não só dos Estados Unidos, mas na política internacional como um todo. Então, sempre que a gente pensa política energética, tem um teor de ansiedade e de percepção de crise que é muito forte. E no caso da minha discussão, trabalhando na conjuntura do governo Obama, esse elemento de percepção de crise,
de ansiedade que o debate proporciona, ele é muito importante para entender como que os biocombustíveis se tornam um ator relevante no debate. Então, o meu trabalho na discussão metodológica foi acompanhar principalmente a Secretaria de Energia dos Estados Unidos, que produz muita coisa sobre a poluição dos Estados Unidos, a produção das matrizes energéticas. Então, é um material muito rico que eles disponibilizam, relatórios, análises. Então, o trabalho foi acompanhar a Secretaria de Energia, especificamente, a Secretaria, a agência chamada EPA, que acompanha a poluição especificamente do ar. Então, como a EPA também monitora a poluição do ar. E, por fim, como que isso chega na opinião pública, né? Então, mudança climática, taxar carbono, a transição de uma economia de hipercarbono para baixo carbono, tudo isso tem também um impacto grande na opinião pública. Então, a minha estratégia foi tentar conciliar a Secretaria de Energia, a EPA e a opinião pública. E aí a conclusão que eu cheguei, digamos assim, é que os biocombustíveis, eles tentam tanto ganhar força na opinião pública, com o argumento de que mais biocombustível significa menos poluição nos Estados Unidos. Então, a emissão de CO2 diminui na medida em que o aumento de biocombustível se concretiza. E eles tentam também convencer o eleitorado mais conservador que está preocupado com aquele tema da segurança energética. Então, na perspectiva da opinião pública conservadora, os Estados Unidos depender do petróleo do Golfo Pérsico ou do Oriente Médio é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Então, mais biocombustível significaria mais segurança energética. Então, a opinião pública é um pouco essa. Agora, como que o Obama concretizou esse contexto? E aí é interessante notar que ele, de certa forma, manteve todas as possibilidades abertas. Então, ele não deixou de incentivar os biocombustíveis, mas também não deixou de manter os vínculos com os setores tradicionais da economia. Então, por isso que uma das marcas do governo Obama é essa ideia de manter todas as alternativas em aberto. Então, você investe em biocombustível, mas apenas como uma das alternativas que os Estados Unidos têm dentro da sua matriz energética. Então, a conclusão é um pouco nesse sentido. O Obama investe em biocombustível, ele compra essa alternativa para os Estados Unidos, mas dentro de outras possibilidades que os Estados Unidos têm. Então, ele é um entusiasta, digamos assim, dessa transição de economia para uma economia de baixo carbono, mas ele não conseguiu concretizar isso através dos biocombustíveis, embora seja, digamos assim, um ator que considera biocombustível muito relevante. Bom, eu também, como os colegas, quero agradecer ao professor Ayerbe pelo convite, tanto para participar do livro como do programa, em tão boa companhia. O texto com o qual eu contribuo para o livro analisa o contexto da eleição do novo presidente argentino, Maurício Macri, tentando avaliar possibilidades de mudança na política externa da Argentina e como isso estaria ou não se relacionando a um contexto mais amplo na América Latina de esvaziamento, de enfraquecimento ou até de erosão dessas alternativas políticas que se apresentaram na região na primeira década do século XXI, o que foi chamado por diversos nomes. Alguns falam em giro à esquerda, outros falam em onda rosa, uma maré rosa que teria varrido a América Latina nessa região, nesse período. E do ponto de vista de execução do trabalho, eu acho que o principal desafio quando a gente está analisando um processo eleitoral, uma coisa que é muito recente, que ainda está se desdobrando, afinal de contas o Macri é presidente há apenas 7 meses, então é pouco tempo, é você conseguir filtrar aquilo que é mais ou menos relevante para entender o processo de uma forma um pouco mais profunda e tentar também construir uma análise que escape um pouco de uma mera narrativa dos fatos e tente, de fato, estabelecer
uma análise, né? Tente extrair algum significado que não é muito visível na superfície. Então, no caso do texto que eu tenho no livro, o recurso utilizado foi história, foi entender, foi tentar contextualizar o processo eleitoral dentro do processo histórico argentino. Em que medida? O que significa uma derrota do peronismo? Como que o peronismo normalmente se articula como força política dentro do processo eleitoral? O que significa também a vitória do Macri como, de certa forma, um outsider, já que ele não pertence a nenhum dos dois grandes partidos tradicionais da Argentina, mas ao mesmo tempo em que não pertence aos dois grandes partidos, ele representa interesses e representa uma agenda que não tem absolutamente nada de nova, muito pelo contrário, é uma agenda que está posta no país há muitos anos, mas que historicamente não chegou ao poder pela via do voto, né? Normalmente a agenda e os interesses que o setor do Macri representam, normalmente chegou ao poder através de golpes de Estado, que felizmente não foi o caso nessa ocasião. Então, do ponto de vista mais metodológico, meu esforço foi no sentido de situar esse processo atual dentro de uma abordagem mais histórica que tente compreender como isso se relaciona a questões que já estavam postas, sobretudo também para não exacerbar um ineditismo que talvez não exista, ou seja, de pensar que as coisas são muito mais novas ou muito mais distintas do que o que elas efetivamente são. E acho que é muito cedo ainda para a gente estabelecer uma avaliação do governo, porque está muito novo, está muito recente, mas eu acho que, de maneira geral, o que sobressai são duas coisas. No campo da política externa, de fato, está havendo a busca por uma reorientação, no sentido de aproximação com polos de poder tradicionais no sistema internacional, Estados Unidos, França, Itália. E do ponto de vista interno, as previsões de ajustes, isso vem se confirmando também, mas eu acho que o que mais chama a atenção é como o Macri ainda não parece ter acertado o tom politicamente, quer dizer, ele ainda não conseguiu, no meu ponto de vista, apresentar um discurso, uma narrativa coerente, sistemática e que justifique aquilo que vem sendo feito no país. Acho que ficou bem divulgado que ele falou recentemente que as famílias deveriam olhar bem para si se elas estavam vestindo roupas muito leves nesse inverno, é porque talvez elas estivessem usando energia demais. Então, para justificar isso dentro de um contexto de crise energética, eu acho que demonstra muita falta de tato político e acredito que a construção desse tato deve ser muito importante até para a sustentabilidade do governo dele no futuro. O espaço virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas seções Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.unesp.br/semdiplomacia. Concluindo este segundo programa sobre análisis de coyuntura en relaciones internacionales, abordagens e processos, podemos dizer que as três apresentações mostram, coerentemente com as que fizemos no programa anterior, né, que há uma certa tensão na análise de conjuntura associada aos fatores de incerteza que cada vez mais aparecem, né? Incerteza que alguns analisam como risco,
outros analisam como cisne negro, né? E como a ideia do acontecimento, e que marcam a conjuntura desde o 11 de setembro de 2001, mas podemos ir anteriormente à queda da União Soviética, a Primavera Árabe, né? Uma série de eventos em que os analistas se posicionam a posteriori, porque aparecem de forma inédita, imprevisível, mas também há outros eventos, como a questão do petróleo, né? De repente, quem perguntasse 2 anos atrás, em dezembro, quais são as projeções, né, para a economia e para o petróleo no próximo ano, dificilmente diria haverá uma queda bastante acentuada e permanente do preço do petróleo. E isso teve influência, né, não apenas no fortalecimento do poder estadunidense internacional, na medida que Estados Unidos foram se tornando, principalmente com o petróleo de xisto, né, o gás de xisto, se tornando cada vez mais, hoje são o maior produtor de petróleo do mundo, diminuíram sua dependência externa, mas também grandes desafetos dos Estados Unidos estão numa situação difícil, a Rússia, né, o Irã, né, Venezuela. Então há esse tema que também está presente, né, nas abordagens de vocês, que é a energia ou o fator de risco como um elemento que fortalece hierarquias, né, e no caso os Estados Unidos, mas que também aparece na questão colocada por Mateus, porque a vitória do Macri não foi algo inesperado, mas vários meses antes, né, se imaginava que ele chegaria em segundo lugar, né, e seria bastante tranquila a eleição de Scioli, né, pela tradição do peronismo, pela força, mas ele conseguiu se viabilizar, ou seja, não foi uma surpresa total, mas de alguma forma tem um componente de algo novo, né? Nesse sentido, não, como colocou muito bem Mateus, não é novo nas políticas, né? Representa uma visão estratégica sobre o que seria o desenvolvimento na Argentina, mas é algo novo. Mas também na política exterior, essa mudança reforça um pouco essa ideia de Estados Unidos saíram fortalecidos nesse processo. Por isso que Obama, quando fez sua visita a Cuba, que já estava programada, incluiu a Argentina, né? E hoje é visto o governo Macri como um grande aliado, né? Então, toda essa análise de conjuntura coloca um tema importante, que é a ideia Estados Unidos estão num processo de decadência e crise de hegemonia ou não. Ao contrário, o governo Obama, no final do seu segundo mandato, colocou o país numa situação muito mais confortável, né? Estados Unidos, de alguma forma, se pode dizer que estão fortalecidos, né? Na questão energética, diminuiu sua dependência. Do ponto de vista da crise econômica, né, que se acentuou a partir de 2008, não afetou tanto o país, né? Então se recuperou razoavelmente, embora o tema da desigualdade, né, esteja presente na tua campanha eleitoral. Diminuiu a lista de países que Estados Unidos consideravam patrocinadores do terrorismo, o último foi Cuba, né? Reatou, de alguma forma, relações com o Irã, né? Desafetos do país, como Rússia, Venezuela e o Irã, pela crise do petróleo, também se veem afetados, né? Então, o saldo do governo Obama seria favorável ou desfavorável do ponto de vista do poder internacional dos Estados Unidos. Digamos que não seria essa a perspectiva no começo do seu governo, que a ideia era que Estados Unidos estava em decadência e para muitos conservadores nos Estados Unidos, Obama de alguma forma era um governo fraco, né, que estava acentuando essa decadência. No final desse segundo mandato, seria essa a avaliação? Então,
podemos colocar, né, como a perspectiva que o livro apresentou, a partir dos temas que são da especialidade dos seus autores, né, como desenvolver metodologias de análise de conjuntura internacional em que tem esses dois eixos, o elemento do inesperado, da surpresa, do risco, né, que afeta na conjuntura, mas os elementos estruturais sobre a recomposição de hegemonias, de lideranças, e como aqueles que estão melhor estruturados conseguem dar uma resposta mais favorável numa situação de incerteza. Seria o caso dos Estados Unidos. Então, com esse programa encerramos essa análise do livro que está disponível de forma aberta no site da Cultura Acadêmica, é um livro, um e-book aberto à consulta, e esperamos que essas discussões tenham sido esclarecedoras sobre como trabalhamos para chegar à elaboração desse livro. Muito obrigado.